Saudação Celeste, uma grande vitória e importantíssima vitória do Cruzeiro sobre o Goiás lá no estádio da Serrinha. Cruzeiro agora é o 13º colocado. Com essa vitória de suma importância, o Cruzeiro conseguiu passar Corinthians, Santos, Vasco e Bahia e por enquanto respira tranquilamente. Porém, temos um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense na quinta-feira, com o mano de campo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que começou muito bem a partida, o Cruzeiro começou, né, pressionando bastante o Goiás, teve oportunidades de fazer 3 gols no primeiro tempo, porém não conseguiu concluir, né? Enfim, depois o Goiás conseguiu assumir o controle do jogo, teve algumas situações importantes, né? O Cruzeiro deu algumas vaciladas ali, mas também tem a questão do mérito do time do Goiás, que tentou dificultar o máximo possível, obviamente sendo mandante, né? Tentou vencer essa partida porque também precisava dessa vitória, mas o Cruzeiro foi guerreiro, foi astuto. O Cruzeiro tentou de todas as formas, né? E o que a gente da imprensa, o que a gente torcedor vem pedindo sempre: dê oportunidades para a garotada da base. É agora que essa garotada tem que aparecer, porque a gente sabe como é que é o mundo de futebol. A gente entende como é que é complicado ser jogador de futebol. Não são todos que têm uma carreira vitoriosa. Então é uma grande oportunidade dessa garotada estar aparecendo e também assumir responsabilidade, fazer história no clube, ser lembrado, né? E dito, pedido, e hoje veio provar que o torcedor, que a imprensa tem razão de pedir os crias. O gol foi do Robert no finalzinho do jogo ali, por volta dos 50 minutos ali. O Cruzeiro depois conseguiu segurar o finalzinho e conseguimos esses 3 tão importantes pontos que agora faz com que possamos subir para a 13ª colocação e damos uma tranquilizada, pelo menos ao longo dessa semana. E claro, se conseguirmos vencer a próxima partida, nós não teremos mais possibilidades de rebaixamento. Porém, um passo de cada vez. Amanhã já tem uma outra rodada, o início de uma outra rodada, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já começa com Vasco e Corinthians, um jogo muito importante. E se Deus abençoar, ficará empatado. A gente tem que pensar positivo, né? O Cruzeiro começou com Rafael Cabral, o William Nery saiu machucado para a entrada de João Marcelo, Luciano Castão, Marlon Amarelado, que para mim tá muito mal. Esses últimos jogos ele não vem rendendo quanto vinha rendendo. Porém, a gente sabe sobre essa questão de pressão e tudo mais. Vamos ter um pequeno crédito com o torcedor, mas tem que voltar a jogar. O Machado hoje, que errou alguns passes que, né, deixa o torcedor bastante preocupado, que saiu, né, para a entrada do garoto Robert, que acabou fazendo o gol da vitória. O Ian Lucas, que foi substituído no intervalo pelo Lucas Silva. O Japa, que entrou no lugar do Matheus Vital, que teve até alguns momentos, alguns lapsos, né? Teve alguns momentos que foi bem, porém foi substituído pelo garoto Japa, que entrou, mas também não se comprometeu. É um jogador que tem que ter mais tempo para jogar, né? E é o futuro da nossa base, é um dos crias que foram e estão tendo oportunidades aí no time. Matheus Pereira Amarelado, que para mim hoje foi a melhor partida do Matheus Pereira vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Ele deu 2 assistências ali no primeiro tempo ali, que poderia facilmente ter concluído com gols, mas a gente sabe que gol pra gente é complicado. Que foi amarelado, Bruno Rodrigues, Wesley, que foi bem, apesar de perder mais uma vez inúmeras oportunidades. E depois entrou o Rafael Elias, que até ajudou ali no final, mas também tá com esse hábito de jogar bola lá na lua. De qualquer forma, o Cruzeiro conseguiu sim uma grande oportunidade, uma maravilhosa vitória, né? Conseguiu trazer esse respiro pro torcedor. E claro, a luta não terminou. Tem muitas coisas que podem acontecer nesse campeonato, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da tabela. O segredo é manter os pés no chão e continuar acreditando no trabalho. Claro, tudo vai depender também do que possa acontecer nessa rodada, né? Lembrando que o Cruzeiro agora está com o mesmo número de vitórias, né, que Santos, que Vasco, que Bahia, e tem uma vitória a mais que o Corinthians. Então o Cruzeiro, querendo ou não, ele dá uma respirada. Mas claro,
manter os pés no chão. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma boa semana para todos e que Deus nos abençoe.